Olá a todos, novamente aqui no nosso podcast Futuro de Confiança Sim, o podcast que apresenta os candidatos cabeças de lista aos órgãos autárquicos do Concelho de Palmela. Hoje estou aqui com novamente a Ana Teresa Vicente, candidata à Câmara Municipal de Palmela, e hoje em Pinhal Novo com o primeiro candidato e futuro Presidente da Junta de Freguesia, atual e futuro Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, Carlos Almeida. E vamos começar a nossa conversa como temos começado as outras conversas, que é descrever Pinhal Novo numa palavra. É sempre um grande desafio, é sempre um grande desafio. E eu aproveito para dizer que acho que Pinhal Novo é isso, é um grande desafio, pode ser uma excelente cidade. Muito bem. Carlos Almeida, Pinhal Novo, numa palavra. Uma grande palavra, solidariedade, afeto, sobretudo. Solidariedade e afeto e participação, que com certeza hão de levar também a que esta cidade tenha pernas para andar. Sim, de facto, nunca é fácil. Começamos sempre com esta parte, mas nunca é fácil descrever estes locais e o nosso concelho numa palavra. Mas, de facto, conseguimos resumir muito bem daquilo que conhecemos estes territórios. De facto, a freguesia de Pinhal Novo, embora tenha zonas rurais e vários núcleos mais pequenos, tem o maior núcleo urbano do concelho. Neste contexto, é de facto inevitável trazer já à nossa conversa a questão da habitação. Ana, a habitação é uma prioridade para o nosso concelho, para a nossa freguesia de Pinhal Novo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A habitação é uma das maiores preocupações que as pessoas manifestam no nosso território e com alguma razão. É claro que é um problema que não é exclusivo do Concelho de Palmela, aliás, no caso do Concelho de Palmela, apesar de tudo, tem uma expressão que não é claramente das mais graves, mas o que é facto hoje é que quem tem alguma dificuldade financeira, mas também quem tem muitas vezes dois salários num agregado e, portanto, pertence à designada classe média, não tem condições para conseguir pagar os valores que o mercado hoje pratica na habitação. E, portanto, um bocadinho de consequência desta situação, o Governo, através do Instituto da Habitação, acabou por passar um bocadinho para as autarquias alguma competência nesta matéria. E é nesse sentido que as autarquias estão hoje a promover, enfim, hoje algumas, há mais anos outras, mas cada vez mais, diria, a promover situações de habitação a custos controlados. E, portanto, Palmela não é exceção, já tem fogos e eu espero que nós continuemos a dinamizar essa política. A Câmara não executa sozinha, mas promove, dinamiza, pode envolver cooperativas, pode envolver os próprios privados, mas tem que ter esta orientação, que é, nós temos que conseguir que no nosso concelho sejam produzidos, e particularmente aqui na freguesia de Pinhal Novo, sejam construídos fogos a custos mais acessíveis para toda a gente. Claro, e tocaste aqui numa questão muito importante, que é, efetivamente, esta não é uma competência exclusiva dos municípios, das freguesias. Exatamente, nem exclusiva, nem principalmente dos municípios. Mas, de facto, as câmaras, e nós aqui penso que somos exemplo disso também, as câmaras municipais têm por prática não se escudar muitas vezes naquilo que são só as suas competências, porque se fosse assim não estaríamos a intervir em tantas áreas diferentes que são fundamentais para a vida das pessoas. E é por isso que a Câmara de Palmela se lançou na política pública, neste caso municipal, e que eu espero continuar. Claro. E de facto, aquilo que nós temos evidenciado em Pinhal Novo, e o Carlos, fruto também de estar neste momento a exercer o seu cargo como Presidente de Junta, é que não falta no mercado oferta em Pinhal Novo. Continuamos a assistir a este crescimento das urbanizações em Pinhal Novo, Valflores, o bairro dos Farias, portanto até na zona do Monte Novo temos aqui reabilitações, mas isso traz novos desafios. Traz, com certeza. Mas ainda falando naquela questão que a Ana muito bem sublinhou, portanto dando o aspecto do enquadramento geral, dizer isto, enquanto cidadão comum, nós temos a percepção, obviamente, que os valores, quer de arrendamento, quer de crédito à habitação, são absolutamente especulativos. Isso é verdade. Agora, como autarca, também temos uma sensibilidade que é aquela que nos resulta do contacto com as pessoas. E aquilo que vos posso dizer,
que transmitirei sempre, cada vez que este tema seja tratado em fóruns onde as questões da cidadania e da vida, da qualidade de vida esteja presente. A verdade é esta, é que são muitas as pessoas que se dirigem à Junta de Freguesia e que nos transmitem o seu receio de serem despejadas. Porquê? Os seus contratos têm um prazo que está a caducar, a partir dele não vem viabilidade, já receberam muitos deles uma comunicação dos senhorios de que não vão continuar e, portanto, vão ter fazer cessar o arrendamento, e essas pessoas colocam-nos imediatamente perante um problema. Problema que nem nós conseguimos resolver, nem obviamente a Câmara Municipal, embora com todo o empenhamento que pode concretizar neste aspecto, até porque a responsabilidade não é nossa. É apenas um contributo, não é? E aproveitando este ensejo, porque tenho aqui à minha frente a futura Presidente da Câmara Municipal, dizer, Ana, será muito importante articularmos uma monitorização entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal do acompanhamento das situações dos cidadãos que demandam a possibilidade de ter qualquer tipo de habitação a custos controlados, de forma mais acessível ou com caráter mais social. Porque nós também na Junta canalizamos para a Câmara, mas depois perdemos o fio. E perder o fio não é terrível e não nos permite depois saber se as coisas foram ou não foram resolvidas. Esse diálogo é importantíssimo, ele existe, por um lado, na fase prospectiva, não é? E na fase de planeamento, que é aquela em que, tal como está neste momento, em curso, e penso que prestes a concluir-se a carta local relativamente às questões da habitação e, portanto, as juntas de freguesia participam nessa fase, mas eu penso que o Carlos tem razão. Depois, ou seja, quando passamos à fase da execução, nós temos que acentuar esse diálogo. Acho que temos que continuar a estudar novas formas de atendimento às pessoas, que integrem competências da Câmara, mas se calhar também competências que hoje são das juntas, porque para o cidadão, ao fim e ao cabo, a terra é uma, não é? O espaço é um e a vida é uma. Portanto, eu acho que sim, temos todas as condições para trabalhar mais de perto com as nossas juntas de freguesia. E aqui no caso de Pinhal Novo isso é particularmente importante porque estamos a falar de uma freguesia muito grande em termos de população, claro. Centrando-nos, porque de facto a habitação em si mesma já é um desafio grande, não é? Mas de facto este crescimento populacional, como dizia há bocado, acarreta novos desafios, traz consigo novos desafios. Este crescimento demográfico, este crescimento até das novas infraestruturas e, desde logo, para a Junta de Freguesia, traz esses desafios. Traz desafios de toda a natureza, naquilo que são as nossas competências materiais, mas também naquilo que são as competências que nós assumimos como município em diálogo para podermos intervir. Por exemplo, e apenas para citar um caso que as pessoas conhecem bem, o da calçada à portuguesa. A calçada à portuguesa servia, anos atrás, 18 mil cidadãos. Passou a servir mais 20 mil e agora está a servir 30 mil. Quando, com uma baixa, felizmente, com o comércio de proximidade que nós temos, as pessoas agarram no seu carro e se deslocam da periferia, ou até mesmo do próprio Pinhal Novo, mas para um espaço, que nós estamos muito habituados ao automóvel, para um espaço mais perto da Baixa, o que aqui se representa sobre a rede viária e representa sobre as zonas pedonais que são pisadas por veículos que têm um peso e que têm um trabalhar que vai tirando areia e que vai criando, portanto, aquele pequeno buraco que depois transforma numa coisa já muito mais preocupante. E, portanto, também aí o aumento demográfico tem repercussões óbvias. E nas outras questões, que a Ana tem falado, por exemplo, nas questões da escola, da própria educação, o impacto que tem. Sem dúvida. Claro, mas também, por exemplo, nas questões da limpeza urbana, nas questões dos próprios espaços verdes, também trazem este crescimento traz essa poluição. Sem dúvida. E com outros problemas a montante, que são a circunstância, por exemplo, não tanto para nós, mas sobretudo para a Câmara Municipal, que tem que proceder à recolha daquilo que são um conjunto de resíduos sólidos urbanos e não só, e que o estava preparada para fazer para uma determinada população e hoje, com aquilo que é o desenvolvimento da habitação um bocadinho à volta da mobile house, não é? Aquela casa que se vai colocando, traz com um conjunto de gente que é muito difícil saber quantos são e arranjar soluções para eles. Exatamente. Pegando aqui um bocadinho nesta questão da limpeza urbana, porque é um assunto que devemos referir e mencionar, é uma grande preocupação. Porque é um assunto da atualidade, do presente, e que efetivamente teremos de trabalhar para esse futuro. Mas como é que a Junta de Freguesia consegue manter, ou neste caso, atuar para as ruas ficarem limpas por si só? Será necessário também recorrer a outras
outras entidades? Será necessário recorrermos a outros? Tem imensa dificuldade e os cidadãos todos compreenderão que não podemos, em 2, 3 anos, conseguir realizar aquilo que a Câmara Municipal em 50 anos se habituou a fazer, graças ao poder local democrático. A experiência, o know-how, o conhecimento, o pessoal, as suas responsabilidades, as tecnologias, os meios, a Junta de Freguesia não os possui. E, portanto, esse é uma situação, é um assunto que terá que ser também mais uma vez objeto de diálogo. E posso dizer, Ana, vou cometer aqui a indiscrição, tenho falado muito com a Ana sobre a necessidade de Câmara e Junta de Freguesia se darem as mãos e estudarem, analisarem e resolverem o problema. Porque o que é preciso é resolver este problema, que para nós é a primeira das prioridades para o novo quadriênio, a questão da qualidade de vida e de higiene na empresa. Eu acompanho esta preocupação do Carlos, aliás tenho-a manifestado também em muitos momentos e acho que hoje temos que colocar as várias vertentes que o problema tem. Por um lado, nós, autarquias, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, temos a responsabilidade realmente de recolher, de tratar, de encaminhar os resíduos, mas há aqui outras dimensões que têm que ser trazidas para este problema. Primeiro, nós temos que continuar a insistir na questão da sensibilização. Quer dizer, enquanto cidadãos, nós temos que perceber, e aqui são os cidadãos, enfim, individualmente falando, não é? Mas são as instituições, ou seja, são as entidades coletivas, muitas vezes, falo de empresas, nomeadamente em determinadas áreas de atividade, que se relacionam com os resíduos de uma forma que é absolutamente insustentável. Insustentável. Nós hoje deslocamos a vários pontos do nosso concelho, e a freguesia de Pinhal Novo obviamente não é exceção, claro. Deslocamos a vários pontos do nosso concelho e ficamos realmente desagradados, tristes com as imagens que recolhemos. E muitas vezes, enfim, há aqui mais uma vez aspectos diferentes. Muitas vezes, se nos dermos ao trabalho de levantar a tampa do contentor, ele nem sequer está cheio e houve sacos de resíduos, nomeadamente domésticos, que são colocados ao lado. Por outro lado, tudo o que tem que ver com monos, com despejos, enfim, de casas, com resíduos de obras, são colocados indiferenciadamente na estrada, na rua, ao lado do contentor. Até dos verdes? Também. Até dos verdes, exatamente. Pronto. E isto, do meu ponto de vista, tem estas dimensões. Por um lado, de sensibilização, ou seja, as pessoas têm que perceber a importância de reduzir os seus resíduos. Nós, hoje, eu percebo, temos que fazer um esforço para isso, porque toda a sociedade de consumo em que vivemos nos induz também para a compra, não é? Para a compra, para o consumo. E cada compra traz vários plásticos a emoldurá-la, digamos assim. E, portanto, temos que saber, no fundo, estancar um bocadinho e refletir enquanto cidadãos sobre esse tema. Quer dizer, eu posso ir ao supermercado e se comprar as maçãs soltas, não é? Não trago uma embalagem com mais uma película aderente que envolve toda... Enfim, temos que olhar para isto. Por outro lado, enfim, isto é apenas um pequeníssimo exemplo, há outra dimensão, que é a fiscalização. E eu acho, esta não é uma dimensão simpática, mas acho que a Câmara Municipal também tem que conseguir aumentar os seus recursos, nomeadamente em matéria de fiscalização, porque infelizmente não vamos lá sem sinalizar de forma punitiva. Finalmente, há uma terceira dimensão, que é nós temos que gerar obrigatoriamente uma discussão sobre o modelo que está instalado. Sem dúvida. Lembram-se, o Carlos conhece isso bem, até por outras funções que já exerceu, lembram-se com certeza que a Amarsul, quando foi criada, aliás ainda não se chamava Amarsul, era uma associação entre os municípios com a participação do poder central através de uma entidade pública, que era a EGF. Ora bem, quando o Estado resolveu privatizar a EGF, obviamente a EGF passou a ser liderada por uma entidade que tem como principal preocupação, enfim, os seus resultados económicos. Claro. E a questão é, todos nós estamos a pagar isso. Estamos a pagar na tarifa, não é? Que pagamos, efetivamente, e estamos a pagar numa deficiente recolha ao longo dos nossos territórios. Portanto, para mim é fundamental rediscutir o modelo. E, portanto, com as juntas de freguesia, com os nossos trabalhadores, com outras instituições, vamos conversar abertamente sobre um tema que não está bem e que não é só no Concelho de Palmela e que não é só na freguesia de Pinhal Novo. Infelizmente é um tema geral na região. E a Ana tocou já aqui em mais uma
mais um daqueles que são os compromissos da CDU, não só para o Conselho, mas também para a freguesia de Pinhal Novo, e para além disso, que é a questão da fiscalização e do aumento da fiscalização, mas também tocou agora, no fim, numa questão que é muito importante e que tem sido característica da CDU, no Conselho, na freguesia de Pinhal Novo, que é a gestão de proximidade, a gestão participada. E Carlos, continua a haver essa disponibilidade para continuar este trabalho? Eu penso que não é uma questão de disponibilidade, João, deixa-me atalhar. Eu acho que é uma questão de natureza. É que nós não sabemos trabalhar de outro modo. E mais, e se há algum de nós envereda por esse caminho, todos ficamos a olhar para ele, ou para ela, porque não percebemos, não é a nossa linguagem, não é a nossa forma de ser e estar. Portanto, vamos contar com isso. Aliás, contamos hoje. Hoje, quando a Junta de Freguesia, e cabe-me aqui dizer-lo, assumindo toda a responsabilidade, tem imensas dificuldades, porque cá está, não conseguiu em 2 anos, por colocar-se ao nível de uma Câmara Municipal, de qualquer concelho do país, que tem 50 anos de intervenção na higiene e limpeza urbana, a verdade é esta, é que a Junta de Freguesia ainda consegue realizar muito daquilo que realiza, porque conta com o contacto permanente, a informação dos nossos fregueses, que a tempo e horas, normalmente, nos transmitem tudo aquilo que se passa, nos mandam fotografias, agora com a agilização, obviamente, dos meios tecnológicos ao dispor, e nos pedem para intervir e nós intervimos. E, portanto, isso é uma forma de ser e estar na vida, é a nossa forma de ser e estar na vida, vai continuar e tem tudo para ser aprimorada, para ser melhorada e para ser mais concretizada. Já agora, no nosso programa consta, por exemplo, a necessidade de que as associações de moradores continuam a estar representadas nas Assembleias de Freguesia, exercendo um direito constitucional, onde nós dizemos muitas vezes, não estão lá para bajular o poder executivo da freguesia, se ele até faz qualquer coisa, mas para trazer tudo aquilo que faz falta, tudo aquilo que ainda é preciso fazer. E isso vai continuar, com certeza, assim que querem as sociedades. Sim, acompanha esse desafio, é indispensável, é indispensável. Aliás, já agora, João, falámos da higiene e eu acho que era importante falar também aqui um bocadinho porque tem que ver com isso, com a participação, com a nossa relação, com as associações, o movimento associativo em geral, que é a importância que nós damos à vivência no espaço público. Exatamente. E daí a nossa aposta também e a urgência, a importância e nós que estamos aqui num espaço público, e que é um espaço simbólico da nossa freguesia de Pinhal Novo, um local muito importante, mas que nós queremos ter outros locais de referência. Temos os grandes projetos, por um lado, em torno da Ribeira da Salgueirinha, exatamente, que é um desejo antigo, um projeto, enfim, de que muitos de nós, não é? Ou pelo qual muitos de nós temos batalhado, nós aqui presentes e outros autarcas que fazem parte do nosso projeto autárquico, como é o caso do atual Presidente da Câmara, e de facto conseguirmos dinamizar um espaço de convívio, de lazer, de utilização por parte das pessoas em volta da Ribeira da Salgueirinha será um sonho absolutamente, desafiante. É isso que nós queremos fazer. A ideia do Parque Verde em Pinhal Novo, com uma dimensão igualmente de equipamentos urbanos que sirvam para as atividades que hoje em dia, obviamente, as pessoas, os jovens, gostam de desenvolver, será com certeza um dos investimentos, um dos projetos mais significativos para a freguesia de Pinhal Novo. Muito bem. E já que mencionamos aqui o Parque Verde Urbano, de facto, Carlos, é um projeto que trará qualidade de vida a este território. Sem dúvida, partilhar com os nossos fregueses e com os municípios do Concelho de Palmela, que também estarão interessados, com certeza, que no seu Concelho existam infraestruturas com este nível, é que para nós, a Junta de Freguesia, Executivo em funções, é a menina dos olhos de ouro. Nós estamos convencidos que esse Parque Verde Urbano, por aquilo que está enunciado, por aquilo que consta do projeto dos seus traços gerais, pode ser de facto algo de grande qualidade e que seja absolutamente estratégico para que aquelas famílias que vão ocorrendo, e mesmo assim ainda são muitas, ao Pinhal Novo, porque há uma terra que está a crescer, um território que cresce demograficamente, se encontrem num espaço onde convivam. São pessoas em idade jovem, em idade fértil, têm filhos que vão conviver e o convívio entre as crianças traz também o convívio entre os adultos e, portanto, ainda por cima numa terra solidária e de vizinhança.
e com esta orografia que é muito interessante. Exatamente. Porque em algumas outras freguesias do nosso concelho nós não temos características que são necessárias ou pelo menos que ajudam à concretização de um projeto dessa natureza. Pinhal Novo, desse ponto de vista, estimula. Sem dúvida. E portanto eu espero sermos nós a concretizar esse sonho. Claro que sim, claro que sim. Compromissos, eixos aqui, até propostas já fomos falando, mas de facto há aqui duas questões que são outras, não são outras quaisquer, mas são outras prioridades e que têm aqui uma grande importância, que é a questão da mobilidade e da acessibilidade. Sem dúvida. Estamos mais uma vez numa zona que também nos ajuda a refletir, a pensar sobre acessibilidade e mobilidade. Claro, são conceitos diferentes, ambos muito importantes. Nós, quando falamos em mobilidade, estamos aqui a falar da necessidade de circularmos melhor no nosso concelho, do concelho se articular melhor com a região, e nesse aspecto nós temos um projeto que é ambicioso e que faz parte da nossa visão, não é? Que é Palmela é um território central na área metropolitana de Lisboa, particularmente na Península de Setúbal, e portanto as grandes infraestruturas têm que ser pensadas na relação que este concelho tem com o resto do território ou com o contexto em que está inserido. E nesse sentido nós temos que continuar a falar em melhorar, aumentar, qualificar as vias rodoviárias, mas também a ferrovia, porque é impensável continuar a fazer crescer o Pinhal Novo, o concelho de Palmela e até os concelhos aqui à volta, sem estarmos mais apoiados em mais transportes públicos coletivos, naturalmente, e o comboio é, por excelência, o transporte que melhor pode apoiar este território. Portanto, por um lado isto, é dizer que em termos de mobilidade nós falamos das variantes que são muito importantes, e aqui no caso de Pinhal Novo, construir a variante que alivie o trânsito da Estrada Nacional é muito importante, a Estrada Nacional 252, mas por outro lado, não é só a variante A252, são todas as vias estruturantes de ligação a estes grandes investimentos que nos vão rodear, no caso do novo aeroporto, por exemplo, da nova travessia do Tejo, e portanto nós temos que pensar a mobilidade nesse sentido mais amplo. A acessibilidade é aquilo que estamos a fazer todos os dias e que eu espero que continuemos. Temos que continuar a melhorar a circulação nos passeios. O João deu há bocado e o Carlos falou da calçada. A calçada ainda por cima tem uma característica, enfim, eu aqui há muitos anos achava o piso mais bonito do mundo e continuo a achar que é bonito, mas hoje já sinto algum desconforto, é que o tal uso faz com que, por exemplo, a calçada também fique completamente escorregadia, não é? Precisava de ser constantemente virada, o que é um trabalho impossível de manutenção, de fazer e de manter. Portanto, continuar a rebaixar passeios, eliminar obstáculos para que as pessoas que têm alguma dificuldade circulem de forma mais acessível e amigável, pisos mais confortáveis. Eu julgo que é um projeto muito importante aqui para a Praça da Independência também, para melhorar o seu piso, e é isto. Nos bairros acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos que rematar pequenos aspectos nos nossos pisos e nas nossas ruas que, por um lado, facilitam, enfim, tornam o espaço mais acessível e, por outro lado, contribuem para o tal embelezamento, não é? E valorização do espaço público. Portanto, há muito para continuar a fazer em matéria de mobilidade, por um lado, mas acessibilidade, por outro também. Exatamente. E tocámos aqui na questão da variante à Estrada Nacional 252, da 252, e Carlos, efetivamente, isso poderá e será efetivamente uma vantagem, termos finalmente a variante em Pinhal Novo, não só do ponto de vista do tráfego urbano, mas também do ponto de vista daquilo que é a mobilidade suave, claro, e da criação de novas vias para que as pessoas possam também usufruir. Não é? Claro, exatamente. E de ciclovias e de circuitos pedonais. Claro. Aliás, o próprio Pinhal Novo, se bem se recordam, e a Ana, portanto, recordará melhor que ninguém, foi ao longo do tempo objeto de algum prémio, de algum reconhecimento, no plano nacional e internacional, por ter adotado soluções de mobilidade suave. Estou totalmente de acordo com aquilo que a Ana acabou de transmitir-nos relativamente à acessibilidade e à mobilidade, e dizer o seguinte, que temos que pensar
mantendo as características daquilo que é o território, mantendo a convicção plena de que tem uma zona urbana e que tem zonas rurais e tem agregados aí com, enfim, maior dimensão, mas que não deixam de ser rurais, tentarmos também avançar paulatinamente e priorizando muito bem para a possibilidade de serem melhoradas vias de acesso, que não são de acesso a moradores, são de trânsito rodoviário de muitos cidadãos, porque o Pinhal Novo e Palmela são precisamente o centro da península, constituem praticamente estradas de ligação entre as localidades e, portanto, é muito importante priorizar. É impossível eliminar as características da ruralidade que o território também tem que ter, até porque elas estão impostas por lei. É uma questão que está hoje na ordem do dia, mas realmente, relativamente à variante, é absolutamente necessário, é indispensável. E do ponto de vista da nossa saúde, nós, enfim, que não somos médicos, não temos a percepção, a não ser aquilo que os especialistas transmitem, de quanto isto contribui para a falta da nossa qualidade de vida. E nós precisamos e merecemos essa qualidade. Mas pegando aqui numa questão que frisaste muito bem, disseste por outras palavras que Pinhal Novo não é só o meio urbano. E de facto, que compromissos é que podemos esperar aqui da candidatura da CDU a Pinhal Novo e ao Conselho relativamente ao restante território que é Pinhal Novo, que é a zona periurbana, a zona rural, que também importa muito para o desenvolvimento deste território. Claro, sem dúvida, estou totalmente de acordo. Aliás, como bem sabes, nós temos defendido como aspecto absolutamente central a requalificação da imagem urbana, mas também da imagem rural da freguesia. Cada um dos seus agregados, cada um dos seus passos tem que ter uma imagem que tem a ver com aquilo que é a tradição, aquilo que é o património material e imaterial, aquilo que foi construído, aquilo que é a razão de ser. E isso tem que ser visível quando mandamos um espaço. E quando eu estou na Palhota, não estou na Lagoa da Palha, por muito semelhante que possa ser a história e que une estas duas localidades. E tem que haver elementos gráficos, visuais, o que quer que sejam, da arte urbana, que coloquem efetivamente para o cidadão a percepção de que está num espaço diferente do outro. Claro. E essa é a sua riqueza. Da arte urbana e da arte rural, entre aspas, não é? Exatamente. Essa é a sua riqueza. Procurar elementos que valorizem também a nossa identidade rural. Exatamente, absolutamente, sem dúvida. Isso, claro. É isso que nós podemos E hoje há muita oferta, nós temos aí parceiros, amigos, não é? No movimento associativo, artistas, absolutamente interessados em participar também nesta construção. Relativamente a esta questão, e até nos aproximamos a passos muito largos do fim deste episódio. Já? Já. Passa a correr, é verdade. O tempo é assim mesmo. E ainda falando na questão da zona rural, muito se tem falado nos últimos anos de que tem havido um investimento muito grande no asfaltamento de muitas vias. É verdade. Esse investimento tem sido visível, mas está terminado. O que podemos esperar nos próximos anos relativamente a esse investimento? Eu acho que, obviamente, o nosso objetivo tem que ser manter essa dinâmica de ir paulatinamente acrescentando qualidade em termos, neste caso, de mobilidade, não é? Às pessoas que estão nas zonas mais rurais da freguesia e, portanto, há um plano que aliás, a Câmara Municipal continua a ter lançados vários projetos nessa matéria e eu espero continuá-los. Mas não é só de Alcatrão que falamos, naturalmente, ou de infraestruturas, não é? A relação com o meio rural tem muitas outras dimensões e eu acho que nós temos propostas para elas, quer no âmbito da dinamização de algumas atividades económicas que envolvem diretamente os nossos produtores, que é muito importante, quer dizer, a economia local continua a ter muito peso no nosso, isto é, as atividades tradicionais continuam a ter muito peso na nossa economia local, era isto que eu queria dizer, e temos bons exemplos aqui na freguesia de Pinhal Novo e, portanto, todos esses projetos são projetos que nós queremos continuar. Pinhal Novo, para crescer em direção, eventualmente, à tal ideia de cidade, tem que manter todos estes traços, porque há uma coisa que Pinhal Novo não é, que é um simples dormitório. Não é. Pinhal Novo tem uma dimensão, tem uma dinâmica que vale a pena conhecer e, portanto, a nossa relação com as populações, quer a população mais tradicional, quer os novos moradores, a nossa relação, as iniciativas dinamizadas pela Câmara, pela Junta, pelas associações,
locais, fazem disso uma grande demonstração. A nossa conversa já vai longa e podíamos falar de muito mais. Aliás, nós mencionámos efetivamente praticamente todos os eixos desta atuação da CDU ao longo destes anos e daquilo que queremos para o futuro, mas ainda faltou falar um bocadinho mais sobre educação, cultura, desporto, juventude, mas temos aqui de continuar até para o fim do nosso episódio e com uma pergunta muito importante. Carlos, porquê é que devemos votar na equipa da CDU à freguesia de Pinhal Novo? Porque a CDU é responsável com tempos diferentes, ambientes diferentes, experiências diferentes, porque a experiência adquire-se experienciando. Tal e qual como acontecerá com a Junta de Freguesia, um dia se a higiene e a limpeza continuar a demandar a sua intervenção. Nós trouxemos, a CDU trouxe, ao longo dos diversos anos de 5 décadas, trouxe o Pinhal Novo até onde ele se encontra. Era uma terra que terminava na linha férrea e terminava na Zona Sul. É verdade. E eu, que vivia aqui a Paredes Meias, portanto no Concelho da Moita, sabia perfeitamente quando vinha ao Pinhal Novo que só caminhava para uma outra área e não para aquela que entretanto cresceu. E fomos nós que ajudámos com as pessoas, com as populações, com os agentes do território, com as associações a construir esta terra. E portanto nós somos o maior testemunho material e imaterial de que efetivamente dar à CDU o voto é dar à CDU possibilidade de continuar a conduzir a esperança e um futuro que será, sim, de qualidade de vida. Muito bem. Ana, uma mensagem para os eleitores da freguesia de Pinhal Novo. Eu acho que nós somos de confiança. Não é por ser o nosso slogan, é porque é mesmo verdade. No fundo, escolhemos o slogan porque sentimos. Nós somos de confiança, as pessoas que são de Pinhal Novo ou que estão em Pinhal Novo há muitos anos conhecem-nos e espero que tenhamos a oportunidade também de mostrar esse trabalho e essa confiança de que somos merecedores a todos aqueles que hoje nos procuram cada vez mais. E, portanto, falar em quem confia, falar com quem confia, confiar em quem se conhece, acho que é algo muito importante. E esse é o nosso desafio também para os nossos munícipes em Pinhal Novo. Obrigado, Ana. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que nos ouvem. Continuamos por aí. Futuro de confiança, sim. Ouçam-nos em todas as plataformas. Dia 12 de outubro. Não se esqueça, o voto certo, o voto seguro, o voto em quem confia é na CDU e nos candidatos da CDU à freguesia de Pinhal Novo e ao Concelho de Palmela.